Olá, você que está acessando ao Direito e Distorcido de hoje. Eu sou Michel Cesarino, é um prazer tê-lo comigo neste instante. Já agradeço aí por você se inscrever no canal, ativando as notificações ali, clicando o sininho e por curtir este vídeo, bem como os outros, e difundi-los a seus amigos. Hoje eu gostaria de falar sobre notícias recentes, sobre montadoras de carro e a questão de como elas costumam, vamos dizer assim, convencer governos. Sabemos o quanto montadoras de carro foram muito importantes no Brasil, todavia, me parece que o foco dos governos sobre as montadoras de carro ele acabou prejudicando a criatividade do empreendedorismo brasileiro. Por quê? Eu me recordo, anos atrás, quando eu era criança e mesmo ainda adolescente, né, do imaginário dos meus coleguinhas aí, né, amigos, etc. Como eles falavam certas coisas, né, diziam assim: nossa, porque meu pai trabalha na Mercedes, porque meu pai trabalha na Volkswagen, ou o marido de não sei quem trabalha na Mercedes, etc. Então era visto como se fosse uma coisa de status na época, né? Entre as crianças ou mesmo as famílias ali. E porque realmente era um setor muito forte, com grande representatividade, né? E às vezes o sujeito ele nem ocupava um cargo tão grande assim em termos de status ou é, de, por exemplo, conhecimento, né? Ah, o sujeito é um engenheiro lá dentro, ah, ele é gerente, não sei o quê. Então, tamanho era o tipo de status que era dado socialmente a isso, que até as pessoas entravam numa fantasia, né? Eram coitadas, muitas vezes exploradas ali, e elas achavam que eram, vamos dizer, sabe aquela história, né? Ah, o empregado achando que é o patrão, né? Inclusive tem umas lojas assim em alguns lugares que você vai que o coitado do lojista, né? Subiu a cabeça dele tanto a política de convencimento e de status que ele acha que ele é o dono do estabelecimento. Então é um coitado ali de um assalariado, né? Porque trabalha, sei lá, na loja da Chanel. Ele fala assim: nossa, eu sou a Chanel, né? Enfim, já aconteceu comigo de encontrar pessoas assim. Então não estou falando sem base fática. Onde quero chegar com isso? Os governos acabam sendo vítimas não só dos lobbies dessas montadoras em suas políticas, mas também do imaginário populacional. Então, durante muitos anos, né, boa parte de políticas governamentais em termos de indústria foram feitas pensando na indústria e no setor automotivo. Ok, vocês podem falar assim, mas Michel, eles dão emprego para muita gente e de forma indireta movimentam vários setores da economia. Ok, inegável. Mas veja o que aconteceu com o ABC. O ABC paulista ele ficou refém por muitos anos, por décadas, aliás, das empresas automobilísticas, de tal forma que você não teve o desenvolvimento de outro tipo de setor ali, mais criativo, de um empreendedorismo mais individual, em termos de pequeno, micro e média empresa. Quando as empresas automobilísticas começaram a fechar ou reduzir suas atividades por conta de mudarem-se para outros lugares ou por conta de tecnologia que dispensava o emprego de tantos funcionários, elas simplesmente deixaram um grande vácuo nas cidades, porque se pega as cidades como Santo André, São Caetano, São Bernardo, elas giravam muito em torno disso, né? Tanto que tem essa questão do imaginário que eu disse a vocês aí, das pessoas, né? Ali décadas atrás, se não ainda hoje tem muita gente assim com essa ideia. Então, a cidade hoje, centro de Santo André, São Caetano, é um negócio meio, parece macabro, né? Porque você vê prédios acinzentados, sem muitos cuidados, parece que
não só parou no tempo, como não teve o devido cuidado de ir acertando as coisas, né? Não tem aquele desejo de beleza urbana, sabe? É tipo, isso aqui é uma zona de circulação do povo, então não interessa, deixa ali mesmo, deixa parede escura, deixa chão de calçada esburacada, enfim. Então você tem o quê? Não se desenvolve muito o comércio, não se desenvolve muito pequena empresa. Gente, o que dá emprego mesmo são pequenas empresas, médias empresas, tá? Não adianta você ir lá e ficar fazendo política para favorecer de novo a montadora, porque elas vão querer vender carro, tá? E carro, você vai precisar de mais estrada, de mais pista, e a gente não tem estrutura mais para tanto carro. É uma loucura, você vai pela rua aí, você vê um carro com uma pessoa dentro. Se você pensar em termos de quantas pessoas foram necessárias para aquele carro existir, porque você tem que tirar o mineral da terra, você tem que beneficiar aquele mineral que é usado para fazer tudo que é de metal do carro. Você vai precisar de tinta, você vai precisar de borracha, então você vai precisar de gente que extraiu borracha que é aplicada, você vai precisar de plástico. Então, para que esteja uma pessoa dentro de um carro ali na marginal, dentre outros carros, muitas vezes só tem uma pessoa dentro, você precisou de um exército de pessoas numa cadeia produtiva ali incomensurável e certamente causou um impacto ambiental tremendo, tá? É uma coisa terrível, já começa por aí. Então, você tem novamente essa questão, mas movimentou toda uma empresa, todo um número de pessoas? Inegável que sim, mas penso que devemos primar para que não se enfoque a questão da política industrial no lobby dessas montadoras, porque o que elas vão querer é vender, chantagear o governo para que fique aquela história de nós somos importantes, nós empregamos, nós movemos um setor produtivo, portanto, seja bonzinho conosco, deixe-nos fazer não sei o quê, acabe com transporte público, não deixe entrar transporte ferroviário, que foi isso que aconteceu com o Brasil. Né? Por quê? Você vai ter um monte de carro, você vai ter caminhões. Aí, num vídeo anterior eu já tinha dito, né? São Paulo depende tanto de caminhão, que se tiver uma hecatombe, alguma coisa que detona as estradas, São Paulo passa fome. Ou tem um problema terrível ali de abastecimento, quer que seja, né, gente? Por quê? Porque foram só investimentos em automóveis, em caminhões, justamente por causa da empresa automobilística nesses últimos anos. Então ficamos reféns de modalidades de transporte para favorecer grupos com a velha desculpa de geram emprego. É preciso, portanto, pensar, ora, será que não há possibilidade de eu gerar mais emprego ainda se eu estimular um setor criativo que existe entre o pequeno, o médio e o microempresário? Porque é o que mais tem no Brasil. Grande empresa, o que ela vai fazer? Ela já tem dinheiro. Ela vai usar bastante tecnologia, então vai reduzir a contratação. Então temos que pensar num modo horizontal e difuso, ou seja, a Dona Maria, não sei da onde ali da esquina, ela tem um restaurante, ela quer abrir outro restaurante, então ela tem no mínimo 5 ali trabalhando para ela, e aí ela vai abrir um outro restaurante em outro lugar, vai ter mais 5, então precisa ajudar essa Dona Maria, essa mulher, né? Por quê? Numa região ela já vai empregar 10 pessoas nesse exemplo. Aí depois você tem o sujeito ali de uma pequena empresa que faz conserto em alguma coisa. Ajudando esse sujeito, eu posso fazer com que ele cresça e empregue mais gente. É o que mais tem. Agora você vê, vem ali uma Volkswagen, uma Mercedes, se instala numa cidade e é naquela cidade que vai ficar. Vai gerar emprego indireto também? Vai, porque vai mover a cadeia produtiva. Mas você vai fazer tudo depender dessa empresa. E não é desejado, porque você mina o setor
criativo e empreendedor daquela região, que foi o que aconteceu no ABC. Então, hoje, você não tem uma economia criativa nessas cidades, elas estão absolutamente adormecidas e são cidades dormitório hoje, porque quando saiu um monte de empresa aí e outras foram à falência ou fecharam, se mudaram para outras cidades, a cidade meramente ficou um dormitório de vez. Então, eu ando bastante de trem, metrô, e vejo muita gente saindo do ABC para ir trabalhar em São Paulo. Ou seja, confirma essa ideia de que tornaram-se cidades com muita gente, mas as pessoas têm que ir para outro lugar porque virou uma cidade de dormitório, apenas isso. Então você tem aqueles centros feios que são mal cuidados, porque degenerou, não tem uma atividade comercial interessante, e os bairros, então, coitados, ficam abandonados, né? Quem não sabe ali, por exemplo, que tem rua esburacada, não tem uma política boa em termos de atendimento de necessidade. E se você depende de prefeitura para liberar planta ou qualquer outra coisa ali de que você precise, você está lascado. Santo André, por exemplo, é terrível, gente, é terrível. A prefeitura, em termos de atendimento às pessoas, é uma deficiência imensa. Se um dia vocês quiserem, eu conto histórias aí que vocês ficariam pasmos, tá? Enfim, mas eu penso que, só para resumir, nossos governantes e governos não podem ficar de novo reféns de montadoras. Eles precisam estimular uma política de produção inteligente e criativa por parte da população, porque é isso que vai reanimar e reviver as cidades. Né? Peguem o exemplo de Detroit, que sempre foi refém desse tipo de política antiga que eu estou criticando. Olha o que aconteceu com eles. Então você tem que injetar vida nas cidades novamente, estimulando um setor produtivo criativo, de empreendedores, que é isso que leva para frente a economia e a sociedade. Gente criativa, com imaginação para criar algo novo ou reinventar o antigo, para que esse antigo ele tenha aquela energia de revitalizar as coisas. Não é? Meus queridos, um grande abraço a todos vocês. Espero que tenham um excelente final de semana. Até!